Fala galera, seja muito bem-vindo ao podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e hoje o assunto vai ser kickers e defesa. Será que realmente vale a pena jogar com eles no Fantasy ou não? Eu disse que ia ser polêmico esse episódio, vai ser. Mas para isso eu vou trazer alguns fatos, alguns dados, algumas situações. Mas antes, vamos falar um pouquinho das notícias da NFL, dos training camps da NFL, nesses dias aqui. Primeiro falar um pouquinho do Alvin Kamara, né? A gente falou do Fournette no último episódio. Hoje vamos falar do Kamara, que teve toda essa situação envolvendo a possível reestruturação do seu contrato, que ele não estaria treinando por causa disso e que hoje ele treinaria, no caso, quarta-feira. Estou gravando isso na quarta-feira à noite. E no caso ele realmente apareceu ao treinamento e sem ter seu contrato renovado, mas ele também apareceu com um probleminha nas costas. Então, assim, será que os Saints também estavam esperando essa situação? Será que ele não aproveitou? O agente dele não pode ter aproveitado uma situação que ele não estava treinando para criar toda essa cortina de fumaça? Se ele merece ou não um aumento, uma extensão contratual, eu acho que ele merece. Mas assim, ele não tem que ganhar o que um Christian McCaffrey ganha. Vamos se respeitar. A gente teve uma outra situação aqui que foi a extensão contratual do Joe Mixon, né? Foram 48 milhões por 4 anos. Eu acredito que o Kamara esteja ali um passo na frente do Joe Mixon de repente. O Joe Mixon, ele é um cara que os Bengals dependem muito mais dele do que os Saints dependem do Kamara. Então, mas em compensação, o Kamara, eu acho que ele é um cara que tem um potencial maior. Apesar de eu gostar muito do Joe Mixon também. Mas, assim, ele deve receber um pouquinho a mais. Eu não sei se os Saints vão pagar ou não, até porque o sistema dos Saints funciona muito bem, mesmo sem o Kamara. A gente viu quando tinha o Mark Ingram junto, que o Mark Ingram era um cara que mesmo dividindo snaps conseguia ser relevante no Fantasy. A gente teve o Latavius Murray o ano passado, quando precisou dele, faltou o Kamara, ele foi um cara que produziu no Fantasy. Então, assim, isso complica um pouco as coisas pro Kamara. E os Saints também tem se não me falha a memória, eles têm uma folha salarial bem alta. E, enfim, renovaram com o Michael Thomas há pouco tempo. Tem outros jogadores aí que também recebem bastante. Falando um pouquinho do Joe Mixon, então, isso é ótimo para quem tem ele em Dynasty, que ele tenha renovado. Os Bengals utilizam muito ele. Isso é uma outra coisa que, mesmo ele estando num ataque ruim, até que se prove o contrário, que de repente esse ano melhore, mas ele é um cara que ele tem seu potencial no Fantasy todo ano, então isso renova as expectativas em cima dele. Eu acho uma situação bem bacana. O Leonard Fournette foi um cara que testou os waivers não aceitaram e ele acabou virando um agente livre. Nesse sentido, a gente tem algumas especulações aí rondando. Os Bills estariam interessados, os Patriots estariam interessados, surgiu uma questão dos Buccaneers também, o próprio Kansas City Chiefs, mas essa eu descartaria por completo, porque esses não têm como pagar, a folha deles é muito alta. Então, esquece o Leonard Fournette dos Chiefs, pode ficar tranquilo, quem draftou o Clyde Edwards-Helaire fica bem tranquilo que não vai ter problema nenhum. Uma outra questão, não de contratual, mas assim, para quem estava em dúvida ainda, o quarterback inicial do Los Angeles Chargers foi assumido oficialmente Tyrod Taylor, número 1. A gente vai falar na semana que vem, onde começa realmente a temporada, onde os episódios da semana vão ser focados no jogo, no futebol americano que está voltando. A gente vai falar um pouco sobre streaming de quarterbacks e de repente ele possa aparecer aí nessa semana 1. Outro cara que teve o seu anúncio de que vai ser o cara que vai começar recebendo a bola na mão no backfield do Washington, né? Não dos Washingtons. Do Washington vai ser o Dwayne Haskins. Ele é o cara que vai começar. Espero que ele jogue melhor do que o ano passado. O potencial ele tem. De repente o ataque não seja aquela coisa, mas ele tem que começar a se firmar, senão o processo de Washington vai ter que começar todo do zero de novo e eles já estão perdendo tempo, eles estão atrás dos adversários de divisão e hoje eles não competem, inclusive é o pior time da divisão no momento.
mas de repente, quem sabe mudança de ares possa melhorar o time como um todo. Uma outra notícia que saiu agora há pouco foi a liberação do Mohamed Sanu por parte dos Patriots. Isso é uma coisa que chamou bastante atenção, porque os Patriots, a gente sabe que o Bill Belichick é um cara que valoriza muito suas picks de draft, e ele acabou mandando uma pick de segunda rodada para Atlanta Falcons ano passado, para ter o Sanu. O Sanu chegou no time, não rendeu aquilo que era esperado, e agora simplesmente cortado do time. Eu acredito que ele possa retornar a Atlanta, isso é minha opinião agora, mas ele tem chance de voltar a Atlanta, sim. E isso é ruim para quem aposta muito no Calvin Ridley, né? Mas acredito que não seja a questão nesse momento. Mas o que mais chama a atenção é que, assim, o valor... O Julian Edelman, beleza, ele tem seu valor estabelecido, é aquilo ali, a gente já conhece ele, mas tem dois nomes que chamam muita atenção, N'Keal Harry e Jacoby Myers, aquele cara que não foi draftado, ele produziu ano passado. O Harry foi draftado na primeira rodada, ainda não produziu, e são dois nomes bem interessantes aí para ficar de olho lá no final de draft, para fazer aquela aposta ali. Eu não gosto muito do time de qualquer jogador dos Patriots para fantasy. A gente sabe que o Bill Belichick é um cara que ele é muito o time, e o fantasy ele é o jogador. E então eu não acreditaria muito, mas vale como uma aposta. Falando um pouco sobre algumas questões de training camp, lesões e retornos, o Chris Carson, que o ano passado ele perdeu o final da temporada com lesão, aparentemente ele está 100%, então ele vai ser o cara que vai começar ali. Carlos Hyde foi contratado para ser um backup, e o Chris Carson a princípio tá 100%, e isso é muito bom porque ele é um cara que rende bastante no fantasy. Então, se ele estava um pouquinho desacreditado, eu acho que vale a pena acreditar um pouquinho mais, até porque ele está caindo um pouquinho nos drafts. O Paris Campbell voltou aos treinamentos ontem ainda, então quem quer apostar nesse ataque dos Colts, ele é um nome que o ano passado era uma aposta, esse ano voltou a ser uma aposta. Com o Philip Rivers é uma aposta um pouquinho melhor. Vale a pena também arriscar ele tá saindo muito em waivers, aí não tá nem sendo draftado. O DeAndre Hopkins ainda não está treinando 100%, mas acredito que até a temporada ele esteja recuperado, não tem problema nenhum. O AJ Green, infelizmente, limitado nas práticas dessa quarta-feira. Eu assim, não sei nem o que dizer mais sobre o AJ Green. Ano passado eu apostei nele, ele estava caindo lá para a quinta rodada, um teto gigantesco. Ele é um cara muito bom, mas infelizmente as lesões não estão deixando ele render aquilo que ele já rendeu antigamente. Um outro cara que retornou aos treinamentos foi o tight end Chris Herndon, que estava com um problema no abdômen. Ele retornou nessa quarta-feira. A princípio ele deve ser um cara que receba muito volume nesse ataque dos Jets, até porque Rashad Perriman não está treinando. Então entre o outro wide receiver, que agora me falha a memória, o Jamison Crowder e o Chris Herndon, esses dois caras, e de repente o Le'Veon Bell apareça mais esse ano no jogo aéreo também. O Devonta Parker tá passando por umas pequenas lesões, uma lesão não diz aqui aonde, mas não deve estar fora da semana 1, então não precisa ter problemas quanto a isso. Por hoje são essas notícias. Vamos para o episódio agora falar sobre kickers e defesa. Vamos falar então sobre kickers e defesa no fantasy. Primeiramente, assim, kickers e defesa isso é opinião minha, é claro, cada um tem a sua opinião, mas olhando pelo histórico eu tenho algumas constatações a fazer. Lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal já tem migrado para ligas sem kicker e sem defesa, mesmo no redraft. Dynasty nem se fala, justamente por dois fatores. Kicker,
o kicker é uma posição que na NFL ela não é tão valorizada, como a gente aqui às vezes valoriza até um pouco mais, pela nossa cultura do futebol. A gente teve agora o Cairo Santos, foi um cara que ajudou bastante a trazer a NFL pro Brasil, cara, um brasileiro chutando e tal. Mas assim, a gente também viu que os times eles não estão muito preocupados com seus kickers. Se um kicker, vamos supor, ele teve uma semana ruim, que ele errou três field goals razoáveis, não vou dizer nem fáceis, razoáveis, tá? Vamos botar ali dois de 40 jardas e um de 50 que ele errou. Não são chutes tão simples, tão fáceis, mas esses chutes acabaram transformando uma vitória numa derrota, vamos dizer que por 9 pontos. Então, na semana seguinte, o que acontece? Esse kicker é cortado e é colocado outro no lugar, certo? Então, não se tem assim um valor, a liga não dá valor para a posição. Tem outro motivo também. O kicker, ele depende muito do time. Tá, tudo bem, tu pode dizer o seguinte, não, mas o kicker bom é aquele cara que vai chutar da onde que der, ele vai fazer o field goal. Ele tem aquela questão também de receber pontos pelo ponto extra, que quem jogou a liga comigo ano passado, a nossa pontuação para kicker era não recebia ponto por ponto extra. Se perdesse o ponto extra, ele ia perder um ponto. De 0 até 39 jardas, se eu não me engano, eram 2 pontos, e de 40 para cima eram 4 pontos. E eu tive uma discussão essa semana passada, na verdade, em uma das divisões da Super League, e eu resolvi fazer uma pesquisa sobre kickers e tentar entender um pouquinho mais, porque vejo que em muitas ligas isso acontece. Kickers atrapalham o jogo, um kicker define se um jogo vai ser para um lado ou para o outro, e eu acho que o jogo nunca depende tanto do kicker. É emocionante aquele ponto final que o cara vai chutar faltando 1 segundo, pausa no relógio, se acertar o time ganha. Acho isso fenomenal na NFL. No Fantasy, eu prefiro priorizar os skill players. Então, assim, sempre que um resultado depende de um kicker, onde o time vai fazer ele ser... o time vai depender dele ou não, dependendo do que ele fizer no jogo. Vamos supor que a tua liga ela pontua por ponto extra. Aí vai pegar o Harrison Butker da vida, o Kansas City Chiefs vai chover touchdown, ele vai ganhar 1 ponto a cada touchdown e um outro pontinho, um outro ali por um field goal. Esse cara ele vai pontuar mais do que um wide receiver 2, um wide receiver 3 com certeza. E eu não acho que valha tanto a pena para um cara que entra uma vez ou outra, que ele não corre tantos riscos como um wide receiver corre, que tu não tem tantas variáveis nisso, né? E fora a questão que eu falei antes do valor. Ele não tem tanto valor pro time em si, né? O kicker depende muito da equipe. Aquela equipe também, não pontua ponto extra, beleza, mas é uma equipe que chega na red zone e não consegue pontuar, esse kicker vai ser melhor do que um outro kicker. E assim, não é porque ele é melhor do que o kicker da outra equipe, é porque a equipe é pior do que a outra equipe, que não consegue marcar e o kicker tem que ficar constantemente em campo. Sempre tem aquele jogo, o ano passado, se eu não estou enganado, Matt Prater, do Detroit Lions, teve um jogo com 6 field goals, uma coisa assim. Cara, isso não existe, o jogo foi ruim, a equipe só pontuou com field goal, os wide receivers não pontuaram bem, cara. Eu não gosto desse sentido pro Fantasy. Eu acho que o Fantasy ele tem que focar nos jogadores, aqueles jogadores que realmente participam do jogo. Da parte, principalmente da parte de ataque, depois eu vou falar um pouquinho de defesa, tem defesa aberta e tudo mais, mas vamos focar nos kickers aqui, já que eu comecei, agora vamos até o fim com os kickers. Então, assim, eu não acho de todo errado manter os kickers, tá? Se tu me pedir assim, tu quer entrar, vamos começar uma liga do zero. Se for Dynasty, já tira kicker e defesa, eu não quero nenhum dos dois. Se for Redraft, tá,
até dá, mas assim, não com uma pontuação alta. Eu não quero perder jogo nem ganhar jogo por causa de kicker. Eu quero montar um elenco bom, montar um time bom e não depender de um cara que ele é desprezível para muitos times. E assim, se tem kicker, eu nunca vou draftar um kicker, não draftar, mas assim, eu vou usar a última rodada ou a penúltima rodada para pegar ele, e ele não vai ter valor nenhum na minha equipe como na NFL. Botei no primeiro jogo, eu vi que o jogo não é muito favorável, eu já vou pegar um outro kicker, priorizando sempre o que a pontuação da liga diz. A pontuação tem ponto. Normalmente os kickers que estão em times bons, que fazem bastante touchdown, eles saem primeiro no draft. Isso é uma coisa engraçada por essa questão do ponto extra. Mas eu sempre procuro achar aqueles times que eles arriscam chutes de 50 jardas, de 45 para cima, enfim, que tem maiores dificuldades porque eles vão pontuar mais. Normalmente as ligas estão parametrizadas para receber mais pontos conforme a distância. Então, só que assim, tu vê ligas que às vezes os caras pontuam 6 um chute de 50 jardas, 5 um chute de 40 jardas. Daqui a pouco um kicker tá fazendo 20 pontos numa rodada, coisa que o quarterback vai fazer isso aí. Um running back num dia inspirado ou um wide receiver em PPR vai fazer isso aí. Não dá, eu não consigo entender essa função. Quando eu disse que ia ser polêmico, eu não sei se todo mundo está preparado para essa conversa agora. Mas, assim, é o que a gente tem, é o que eu acredito. Mas eu também arranjei uma alternativa para essa questão. Por eu não achar que ligas redraft não necessariamente não necessitem de kicker e defesa. Então eu fiz um levantamento para mim tentar entender. Até o que tinham me colocado era que a dificuldade de um kicker fazer acertar um chute acima de 50 jardas era maior do que um cara receber um passe de 30 jardas e fazer o touchdown. Pela questão das oportunidades durante o jogo. E num primeiro momento, nossa, não realmente é mais fácil o cara receber um passe de 30 jardas e fazer o touchdown do que a gente não vê todo dia kicker acertando chutes de 50 jardas ou mais. Será que é verdade isso? Então eu fui pesquisar. E é uma tremenda de uma mentira. Um chute de 50 jardas, ele agora eu não tenho mais calculado aqui, mas ele tinha uma porcentagem de acerto, de possibilidade de acerto infinitamente maior, um chute de 50 jardas ou mais, do que um touchdown de 30 jardas. E mesmo um touchdown numas distâncias assim. Então, para colocar para vocês melhor, chutes dos últimos 5 anos. Eu fiz essa pesquisa dos últimos 5 anos porque não adianta a gente buscar dados de 1960 e colocar agora, não tem lógica nenhuma. Então eu peguei dos últimos 5 anos, tá? A gente teve de chutes, field goals de 0 a 19 jardas. Foram 3 chutes, 3 acertos, 100% de acerto dentro das 19 jardas. Chutes entre a jarda 20 e 29. Esses intervalos eu peguei conforme o Sleeper nos deixa pontuar, para mim criar uma pontuação em cima disso, em cima da estatística. Então, entre 20 e 29 foram 118 chutes, dos quais 116 acertos. Tá? Isso dá 98,31% de acerto, é quase automático. Chutes de 30 a 39 jardas foram 133, acertos 124, 93,23% de acerto. Aí a gente vai para um patamar um pouquinho que a gente começa a ver uma diferença, que é a partir das 40 jardas. De 40 a 49 jardas foram 180 tentativas para 130 acertos. Isso dá 72,22% de acerto. A gente já vê uma diferença aqui, já vê uma dificuldade nessa acima de 40 jardas. E as de 50 jardas ou mais, a gente teve 66 tentativas, das quais 42 obtiveram sucesso. Isso equivale a 63,63%. Logo, a gente percebe fácil que de 0 a 39 jardas é um field goal
fácil de acertar. E tu imagina numa liga em que desses 124 acertos nos últimos 5 anos se pontuou 3 pontos, 4 pontos às vezes de 30 jardas, cara, isso aí estragou várias ligas, na minha opinião. Isso não pode acontecer dessa maneira. Outra coisa, ponto extra. Não pontua ponto extra. Por que não pontua ponto extra? Ponto extra é obrigação do kicker acertar. Um kicker que erra ponto extra, ele é um kicker demitido. Um kicker não pode, ele entra só para chutar a bola no meio dos postes, ele tem que acertar. Se ele não acertar, é o cargo dele que pode ficar à disposição. Então, assim, e a gente já viu muito jogo decidido por causa de erro de chute extra. Diferenças básicas ali, por isso até que o futebol americano é tão bacana, né? Uma diferença mínima de 1 ponto que um time acertou o chute extra e o outro não. Cara, às vezes acaba com o jogo, mas assim, é o trabalho dele que tá no jogo, ele tem que acertar aquilo ali. Ele é pago para acertar chute extra e field goals até 40 jardas. É basicamente isso. Acima de 40 tu acaba criando uma certa... a gente vê pela estatística mesmo, né? Que a gente tem quase 30% de erro a partir das 40 jardas. E quase 40% a partir de 50. Mas mesmo assim não é uma coisa impossível, como parece. Então, na minha concepção, ponto extra não pontua. Se ele errar, ele vai perder 1 ponto. Perde 1 ponto. Isso sem choro. Chutes de 0 a 19 jardas é bem difícil de acontecer, porque muito acontece quando tu tá ali, tu não consegue fazer o ponto e aí tu vai tentar. Até acredito que essa estatística ela esteja um pouquinho errada, porque eu tenho aqui eu peguei essas estatísticas no Pro Football Reference. Alguns de vocês já devem conhecer. E eu não encontrei estatísticas abaixo de 19 jardas. Eu tenho 3 chutes de 19 jardas completos. Pode ser que hajam mais, mas com certeza, se de 20 a 29 foi 0,98, 98,31%, de 0 a 19 esse número deve estar em 99, alguma coisa por cento. Então é praticamente automático também, assim como o ponto extra. Nesse caso, eu sugiro uma pontuação de 0,25 pelo acerto de 0 a 19, mas se ele errar, que descontem 1 ponto, certo? De 20 a 29 jardas, um acerto valeria 1 ponto e um erro perderia 0,75. De 30 a 39 jardas, que a gente ainda tem 93,23% de chance de acerto, ele ganharia 1,5 ponto, e caso ele erre, ele perde meio ponto, certo? Aí a gente passa para aquela dificuldade maior, e aí eu tiro as reduções de pontos, nesse caso. De 40 a 49 jardas, 2,5, e acima de 50, 3. Por que 3? Porque um field goal nunca vai valer mais do que 3 pontos num jogo de futebol americano. Por que no fantasy ele tem que valer mais? A gente tem o touchdown, que ele vale 6 pontos para quem faz o touchdown passado. Normalmente as ligas têm parametrizado como 4 pelo touchdown do quarterback, né? Algumas ligas têm 6. Nunca parei para pensar o que seria melhor nesse sentido. Eu acho 4 um número bem interessante para equilibrar um pouquinho as coisas, não transformar o quarterback num super-homem e transformar quarterbacks móveis em super-homens. Eu gosto dessa, vamos dizer assim, o risco o prêmio pelo risco, né? Um quarterback que ele vai correr até a end zone com com os 11 caras da defesa ali prontos para te dar uma porrada, é muito mais risco do que um cara que vai passar a bola e se livrar dela rápido. Então, ok, nesse sentido. Então, é uma proposta que quem está jogando a Super League e está ouvindo, não está parametrizado assim, está parametrizado conforme a liga que eu fiz com os seguidores no ano passado, mas eu vou deixar todas elas com essa exata pontuação. Recapitulando, ponto extra, não ganha ponto se acertar, perde 1 ponto se errar. 0 a 19 jardas, ganha 0,25 pontos se acertar, perde 1 ponto se errar. De 20 a 29 jardas, acerto 1 ponto, erro menos 0,75. De 30 a 39 jardas, acertou o field goal, 1,5 ponto. Se errar, 0,5 pontos,
negativos. A partir de 40 jardas, então, de 40 a 49, 2,5 pontos, e de 50 para cima, 3 pontos. Depois, no final da temporada, vocês me cobrem se estava certo ou não. Vocês vão ser cobaias nesse sentido. Mas, assim, eu não sei se todo mundo vai concordar com isso, mas eu espero com isso que os kickers não atrapalhem tantos os jogos. É claro, se um kicker atrapalhar um jogo errando 2 pontos extras, ele merece atrapalhar teu jogo no fantasy também, porque ele foi muito incompetente. Agora, se ele acertar 2, 3 field goals de 40 jardas, ele vai ali fazer seus 7,5 pontos e tá ótimo. Não precisa passar disso. É uma pontuação bem equilibrada para kicker não influenciar no resultado direto do jogo. Então, é uma proposta. Até quem concorda, quem discorda, entra lá no instagram.com/fantasyfutebolista, me manda um direct e me diz o que tu acha dessa proposta. Além disso, não deixe de se inscrever nos aplicativos. Eu tenho que lembrar de falar isso lá no início, né? É o meu segundo podcast completo. Eu esqueço de várias coisas, inclusive de pedir para todo mundo seguir. Então aproveita agora, já assina, seja no Apple Podcasts, no aplicativo da Apple Podcasts, que é o que eu utilizo, seja no Spotify, que é o que a maioria utiliza. Como eu não uso para música, outras coisas eu acabo não usando o Spotify. Tenho, mas não uso. Google Podcasts, Overcast, Anchor, Pocket Casts, tem em várias plataformas. Deixa assinado. Sempre que eu lançar ele, eu não vou informar lá no feed do Instagram, nem nos stories. Vai ser no feed do aplicativo. Então, assina e deixa teu feedback para mim lá no Instagram, para mim ir melhorando sempre. A minha proposta é tentar trazer informações para vocês semanais a respeito das rodadas, opiniões, claro, sempre. Essa é uma das narrativas principais. E eu espero que, assim, o meu último podcast de temporada seja melhor que o primeiro. Essa vai ser minha satisfação para esse primeiro ano de podcast do Fantasy Futebolista. Tá certo? Então, kickers é isso. Minha opinião. Não acho de todo ruim ter ele em ligas redraft. Não concordo em ter ele em liga dynasty. Eu acho que cortar é uma coisa que tu ainda pode fazer isso durante agora, antes de que comece o campeonato, tá? Então, e se tem kicker, ajusta para essas informações que eu deixei, para essas pontuações. Tu não vai se arrepender quando terminar o campeonato. Ninguém vai ganhar jogo por causa de kicker, tá? Nem perder jogo por causa de kicker. Vamos combinar. Nem isso. Tá certo? Então agora vamos pular para o outro assunto, defesas. As defesas, assim, o que eu acho? Também é a mesma situação. Eu não... tu gosta de jogar com defesa, seja ela aberta ou fechada, beleza, tanto faz. Eu acho que, assim como o kickers, ela não deve influenciar no resultado de uma partida. E a gente viu isso acontecer muito ano passado com os Patriots. É claro, a defesa por si só se mostrou uma defesa muito boa. Assim, dava gosto de ver a defesa dos Patriots jogando. E isso se refletia em pontos no fantasy também. Mas nem sempre é assim. A gente tem muitas pontuações em defesa que ela acontece em função não do mérito da própria defesa, mas sim em demérito do ataque adversário, da unidade ofensiva do adversário. A gente sempre diz que a defesa ela é reativa, ela reage ao que o ataque está fazendo. É claro que existem defesas boas e defesas ruins, mas isso não garante que uma defesa vai ser boa ou ruim num determinado jogo. Tu pega um quarterback calouro, o Joe Burrow vai estrear, se eu não me engano, com os Chargers. Os Chargers é uma aposta. Até semana que vem tem streaming de defesa também, tá? Streaming de quarterback, streaming de defesa semana que vem. Provavelmente segunda, terça-feira sai o episódio. Minto. Vai ser no segundo episódio da semana, que deve sair entre quarta, quinta ou sexta-feira. Minto de novo. Quarterback e streaming de defesa saem no início da semana. Tô viajando. Esquece. Corta. Não vou cortar porque
é uma função enorme isso aqui, eu ainda tô aprendendo como fazer, então eu não vou cortar, vai ficar na edição aqui. E vamos seguir com o assunto. Então vai ter streaming de defesa na semana que vem. Alguns matchups que podem ser favoráveis para ti que faz streaming, que é uma coisa que quando tem defesa eu sempre faço. Eu nunca vou pegar uma defesa, às vezes eu nem pego defesa, eu deixo para pegar quando tá chegando perto da temporada, e eu pego a que tá disponível no waiver conforme o jogo dela. Então assim, por que eu não acho que vale a pena o valor? Se tu tem ela fechada, que é o padrão, principalmente em ligas redraft, a gente tem, só para explicar um pouquinho, a gente tem a questão do IDP, né, que é Individual Defensive Player. Ele trata a defesa aberta, que a gente chama aqui, tanto escala linha defensive line, linha defensiva, linebacker e defensive back. Dentro dos defensive backs aí tem safety, free safety, cornerback, enfim. Existem as pontuações aí separadas, mas não acho errado, gosta de defesa, ótimo, beleza. Eu já não sou muito fã, jogo Liga IDP, mas para conhecimento mesmo, não por ser um cara que goste muito disso. O foco, como eu disse, são os skill players, é a unidade de ataque. Enfim, gosto da defesa na NFL, não gosto da defesa no Fantasy, não confundam isso, por favor. Então, assim, a defesa, nesse tipo de Liga IDP, ela é feita para a defesa aparecer também, para a defesa pontuar. Então, não é nesse mérito que eu quero entrar aqui. Eu quero entrar na defesa fechada, porque que eu acho que, principalmente em Ligas Dynasty, não vale a pena ter ela. Eu já ganhei campeonato por causa de defesa, que eu peguei nos waivers. Chicago Bears, em Liga Dynasty. Chicago Bears, 2 anos atrás, aquela explosão de Khalil Mack para tudo que era lado, tudo funcionava naquela defesa. Então, ajudou bastante durante o campeonato. E muito mais por demérito dos outros também. E, claro, ela foi uma defesa excepcional. Mas quando eu via que o diferencial da rodada foi a defesa, não sei, parece que falta alguma coisa. São muitos jogadores, né? Depende de vários, depende da linha ofensiva, dos linebackers, cara, é muita gente e assim, tu vai pontuar, muitas vezes o que mais pontua são o sack pontua, a interceptação pontua bem, o fumble, no caso, recuperação de bola, e a pick six. A pick six, que é uma coisa que também... E normalmente quando a gente vê coisas assim acontecendo, é muito mais... posso até levantar esse número, não cheguei a pesquisar, mas assim, muito mais é demérito de um ataque. Eu tava falando do Joe Burrow e acabei indo para outro caminho. A gente espera que ele tenha uma solidez na liga, mas assim, quarterbacks calouros eles erram muito. E sempre é válido tu pensar na defesa que vai jogar contra. Vai pegar um cara ali que ele não tá pronto daqui a pouco para a velocidade do jogo na NFL e ele acaba cometendo erros bobos às vezes pela falta de experiência e isso vai gerar pontos. Claro, ele perde ponto por interceptação, enfim, por passe errado, na maioria das ligas não, mas tem como parametrizar isso também. E a defesa adversária vai ganhar ponto, mas não porque ela foi boa, mas foi porque... Lembra do Sam Darnold vendo fantasmas ano passado? E aquilo ali vai seguir pelo resto da carreira dele, provavelmente. Ou ele vira a chave, enfim. Claro, foi contra os Patriots estavam jogando bem. Mas assim, ele começou a cometer erros bobos durante o jogo. E erros que, claro que a defesa também entrou na cabeça dele, mas ele cometeu erros. E isso a gente vê outros quarterbacks cometerem diversos erros também. E quem leva o mérito por isso é a defesa. Eu não concordo tanto com isso, por isso que Ligas Dynasty eu prefiro que nem tenha defesa. Ligas Redraft, ok, mas eu gosto de fazer streaming. Eu não gosto de ter lá, gastar uma 10ª e pouca rodada para pegar uma defesa e escalar ela toda semana, porque ela provavelmente não vai ser boa toda semana. Não é sempre que a gente vê os Patriots do ano passado, tá? Não é sempre que existe uma defesa assim,
que tinha até valor no ano passado, eu acho que não tem valor uma defesa. Enfim, eu não sou muito fã de defesas no Fantasy. Eu acho que vocês já devem ter entendido isso. Porque não é legal quando uma defesa ela acaba atrapalhando no resultado que tu tem de escalar, de fazer, vamos dizer, um streaming de quarterback, de apostar, de fazer uma profundidade de running back, wide receiver, fazer trocas, fazer apostas. A defesa é uma unidade inteira e ela vai sempre pontuar melhor contra um ataque ruim. Então, eu disse que ia ser um pouquinho polêmico. Podem discordar de mim, não tem problema nenhum. Quando vocês perderem por uma defesa ruim que pontuou um monte do seu adversário que não entende nada de fantasy, vai se lembrar desse podcast. Não que eu tenha esse histórico na minha cabeça, mas eu desenvolvi isso conforme os anos foram passando, e da mesma questão dos kickers e defesa, eu não dou muita bola para os dois. Entendo que é legal tu fazer um line-up, tu ter esse trabalho também de fazer streaming de defesa. Na maioria das minhas ligas tem, então tu tem que aprender a trabalhar isso também para poder desenvolver o teu jogo, desenvolver tuas rodadas, buscar o campeonato. Mas eu não acho que seja uma coisa obrigatória que tu precisa ter, entendeu? Não faço sugestões de alterações de pontuação para defesa, deixa padrão. Eu acho que não tem muito o que mexer naquilo ali. Se tu quer ter defesa é aquilo ali, ou tu tira fora. Diferente do kicker, que eu acho que o kicker é que nem, por exemplo, assim, a defesa fez uma pick six, ela ganhou 6 pontos. Sim, justo, valeu 6 pontos. O kicker fez um chute lá de 40 jardas e ganhou 5. Não é justo, porque não valeu 5 pontos na NFL. É claro que eu sempre digo, NFL e Fantasy são coisas diferentes. Mas assim, o Fantasy ele é baseado naquilo ali e não dá pra te estragar teu jogo com situações que não acontecem lá também. É mais ou menos nesse sentido que eu quis trazer esses assuntos aqui para reflexão, tá? Não quero mudar a vida de ninguém, eu quero plantar aquela sementinha para te pensar como que vai ser essa temporada, dar uma analisada nos kickers e nas defesas da sua liga, e ver, criar essa dúvida, será que vale a pena ou não vale a pena? Será que vale a pena mexer em pontuação? Não vale a pena mexer em pontuação? Eu tô aqui para ajudar, na verdade, a criar essa confusão, a gerar o debate, que isso faz a gente crescer. Eu sempre brinco, brinco não, né? Quem eu tenho um pouco mais de intimidade, eu digo, cara, eu adoro discutir coisas. Às vezes as pessoas não entendem muito bem uns comentários no Instagram ali e tal, acham que o cara tá sendo meio grosso, ou que a pessoa que tá falando o comentário é grosso, e tu rebate, vai e volta. Cara, isso aí nos traz muito mais conhecimento. É que nem essa questão do kicker. Partiu de uma... Eu tinha ideia de falar sobre isso, mas eu não tinha ideia de ir tão a fundo e propor uma pontuação nova, que nem eu fiz aqui. E sempre a gente evolui, né? Se tem uma das coisas que é minha bandeira com a página, enfim, é melhorar o conhecimento do brasileiro no futebol americano em geral. Com o Fantasy ajuda bastante, é a questão do Cartola. No Brasil, o Cartola ajuda o quê? Ajuda o Premier a vender mais pacotes. Porque tu quer ver o jogo, tu quer ver o cara pontuar. Jogo o Cartola. Gosto? Acho uma porcaria. Já ganhei liga e já tomei pau em liga que não era pra ganhar. Já usei estatística que deu certo, já usei estatística que deu errado. Porque ele não é... O futebol ele é muito diferente do futebol americano, né? Em todas essas fases do jogo, como ele se desenrola. E, enfim, o que importa é a diversão. Sempre o que importa é a diversão, independente de qualquer coisa. Então, o que eu queria dizer sobre Kickers de Defesa é isso. A partir da semana que vem, a gente começa a ter uma programação semanal. Como eu falei no outro podcast, vão ser 2 podcasts semanais. No início da semana, a gente vai tratar do review da última rodada.
a gente vai começar a falar de waivers. Esse vai ser muito importante para ti que quer disputar o título nesse ano. Tu tem que trabalhar os waivers, tu tem que apostar em certos jogadores, tu tem que dropar jogador que já não vai dar resultado, não se apegar muito. E esse primeiro podcast da semana vai ser sempre falando disso, review da rodada, waivers, streaming de quarterback, streaming de defesa, mais nesse sentido. E depois mais pro final da semana, que aí a gente vai tratar de escalações da semana, quem vale a pena, quem tem matchup favorável, quem não, quem tem que tomar cuidado, e já falar um pouquinho da rodada, algumas expectativas, algumas situações, e enfim, eu acho que isso aí vai ajudar cada um a ser um pouquinho mais competitivo e aprender um pouquinho mais sobre fantasy, que é assim que a gente aprende, né, jogando, tentando, inventando coisa, enfim, e até que a gente vira a chave e a gente começa a entender um pouquinho melhor, saber por que tem um cara que sempre vai bem e eu sempre vou mal. Cara, de repente algum ajustezinho, alguma coisinha que ele já entendeu e tu ainda não. E esse ano tu vai mostrar pra ele que tu tá ali pra disputar, né? Então, vão ser 2 podcasts semanais. Novamente, assina no feed do teu aplicativo de podcast pra te receber sempre que cair, pingou lá o podcast, tu já tá ouvindo, já tá informado, sempre trazendo alguma notícia nova, alguma situação, comentando sobre, enfim. Por hoje é isso. Deixa teu feedback, em algum podcast que dê pra classificar, se puder classificar 5 estrelinhas, agora dei uma de Uber, né? Mas se puder, classifica aí, que sempre colabora pra gente, dá teu feedback, aquilo que pode melhorar, tá gostando, não tá, enfim, pode xingar, não tem problema nenhum, a gente tá aqui pra melhorar, como eu disse antes, que o último episódio seja melhor que o primeiro. Então, é isso. Tá bom? Um bom fim de semana para vocês. Semana que vem tem feriado, então um bom fim de semana alongado para quem vai poder fazer esse feriado na segunda-feira. E até o próximo episódio. Um abraço.